Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente já vai para Gênesis 19, né? E aí a gente vai ver, inclusive, da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante aí você seguir conosco aqui nessas leituras da nossa Bíblia. Vamos lá então? Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela à noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, foram fora vos-la trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tendes nesta cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Eles, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapaste por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiverdes ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló a Zoar e habitou num monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de nossa terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e detemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos sementes de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as suas duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e o chamou de um nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Pois é, gente, vocês veem, né? Pecado ainda estava em terra, pecado ainda estava com aquelas moças que acabaram deitando-se com o pai, temendo, né, que não deixasse mais sementes do pai, né, sementes, digam, herdeiros do pai, então fizeram esse verdadeiro pecado junto ao pai, o pai pelo menos não sabedor disso, tá, gente? Que isso fique bem claro. Não cabe aqui a gente julgar esse tipo de pecado. Esse pecado é julgado posteriormente por Deus, né? E por conta disso, a geração de Ló foi tão desgraçada como Ló já fora desgraçado em vida, né? E é isso, né, gente? O pão de Ló, fui pesquisar, não tem nada a ver com esse Ló, tá? Pão de Ló é outra coisa. Eu tinha essa curiosidade, né? Acho que vocês, de repente, podem ter também, mas não tem nada a ver, tá, gente? Com o pão de Ló, com o Ló da Bíblia. Bom, gente, assim a gente termina aqui e coloca em dia todos os vídeos que a gente tinha para colocar junto a vocês. Hoje, já dia 9, amanhã, né, 7 horas, você está vendo esse vídeo, né? A partir de agora a gente volta então às 7 da manhã e 7 da noite com os vídeos. Vamos na sequência. Eu ainda tenho que voltar no fim dessa semana a Santos, mas vou tentar até deixar os vídeos gravados adiantados para quando for de viagem, que vai acontecer no sábado, né? Provavelmente eu vou levar 2 dias para ir, são 1.111 quilômetros, né? Até para não desgastar muito a família. A gente vai voltar aí em 2 vezes, parando na metade do caminho, ali por Santa Catarina, tá, gente? E queria deixar um abraço a todos vocês, agradecer as condolências que nos mandaram alguns inscritos aí, né? E segue a vida, né? A vida é curta, né, gente? A gente tem que aproveitar. Eu tenho dito isso para vocês sempre, né? Sempre é tempo da gente se arrepender. Então, o nosso arrependimento ele tem que se dar
o quanto antes, tá, gente? E se arrepender quer dizer estar no caminho de Jesus Cristo. Tá ok, gente? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que a gente tá sempre aqui com vocês 7 da noite e 7 da manhã, tá? Que Deus abençoe a todos vocês no dia de hoje, que tenham 1000 bênçãos e 7 da noite estamos juntos novamente. Amém? É isso aí.